Amados irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja Deus louvado e amado. Nós celebramos hoje um dos dogmas marianos, ou seja, uma das verdades de fé da Igreja sobre Maria Santíssima. Os dogmas fazem parte do depósito da fé. Portanto, fazem parte essencialmente da nossa fé cristã. E nós devemos crer neles, conhecê-los e defendê-los. A Igreja proclama 4 dogmas, 4 verdades de fé sobre Maria Santíssima. Primeiro, Maria foi concebida sem a mancha do pecado original, tendo em vista o mistério da encarnação, a Imaculada Conceição. Segundo, a Igreja fala o dogma da maternidade divina, ou seja, de fato, Maria é mãe de Deus encarnado, porque com o seu sim ela permitiu que Deus entrasse em nossa história, tomasse a nossa carne, a nossa condição, a nossa natureza. Terceiro, Maria é virgem antes, durante e depois do parto, a virgindade perpétua de Maria. E a liturgia de hoje no Brasil nos convida a celebrar o 4º dogma e o último também a ser proclamado, foi proclamado pelo Papa Pio XII em 1950, o dogma da Assunção de Maria, cujo centro do dogma é: tendo terminado a sua peregrinação terrestre, experimentado o sono dos justos, Maria experimentou a força ressuscitadora de Deus e foi elevada em corpo e alma para a glória celeste. Veja, nós celebramos também uma outra verdade de fé referida diretamente a Cristo, chamado Ascensão do Senhor, que é diferente da Assunção de Maria. A ascensão é o Cristo que sobe por sua própria força à glória dos céus. A Assunção é Maria que é conduzida por Deus para a glória dos céus. Aliás, a palavra Assunção significa ser assumido. Maria foi assumida por Deus, porque cheia da graça, porque repleta de Deus, porque revestida da glória, porque cheia do Espírito transbordante da presença de Deus, porque também o seu corpo foi preservado da mancha do pecado, porque ela foi inteiramente de Deus. Chegado o término de sua vida, Deus a assumiu e realizou em Maria Santíssima aquilo que será o destino de toda a humanidade. Aquela vida gloriosa, ressuscitada e eterna, Deus já realizou antecipadamente em Maria Santíssima. E ela, como nós cantávamos, está à direita do Pai, sentada, revestida de glória e de esplendor. Amém? Gente, é esta grande verdade de fé que nós celebramos hoje. Mas por que Maria foi assumida por Deus? Por que Maria foi assunta ao céu? Porque assim como Deus a assumiu na sua glória, Maria, enquanto pisou os pés no chão da história, assumiu os planos de Deus. A sua vida não poderia ter outro resultado, não poderia ter outro final, senão também ser assumida por Deus,
porque toda a vida de Maria Santíssima não foi senão realizar plenamente a vontade de Deus na sua vida. Porque o seu itinerário, porque o seu caminho, porque o seu esforço, porque a sua história foi marcada pela busca contínua de viver com fidelidade os planos de Deus. Ora, tanto é que quando nós lemos o Evangelho de São Lucas, na Anunciação, diante do mistério da encarnação, ainda sem entender direito como Deus realizaria os seus planos, qual foi a resposta de Maria Santíssima para o enviado de Deus? Eis aqui a gente acostumou chamar de serva, mas essa tradução não me parece a mais adequada. Porque passado do grego para o latim, a expressão é antila. Serva em latim é a mesma coisa que em português, serva. Mas se o autor sagrado colocou antila, que pode significar serva, mas é melhor escrava, é porque a resposta de Maria foi: eis aqui a escrava do Senhor. Aniquilou-se ela diante do plano de Deus, para assumir não os seus projetos, mas os projetos do Pai. Deixou-se ela abarcar pela graça, deixou-se ela revestir-se pela glória, deixou-se ela revestir-se do esplendor da glória dos céus, como contemplava, como vislumbrava de forma espetacular, e dizia João: apareceu outro sinal no céu, uma mulher revestida de sol. É Cristo o sol da igreja. Maria reveste-se da glória de Deus quando aniquila-se diante do plano de Deus. E Deus se derrama com toda intensidade sobre Maria Santíssima. Ela é assunta ao céu porque deixou-se preencher e transbordar por Deus. E uma vida que é transbordante da graça não pode ter outro final senão a glória dos céus. Olha, gente, um dos evangelhos mais lindos sobre Maria Santíssima que nós encontramos na liturgia e na Sagrada Escritura é esse que nós acabamos de ouvir, a visita de Maria a Isabel. Veja, desprendida de si mesma, sem nenhum orgulho, sem nenhuma vaidade, Maria vai às pressas de Isabel, não para fazer outra coisa, senão para lhe prestar serviço. Afinal, Isabel tinha mais de 70 anos quando engravidou de João Batista, também por obra da graça de Deus, também por uma intervenção divina. E Maria, sabendo daquilo, pela ação e pela mensagem do anjo, parte apressadamente para as regiões montanhosas para visitar Isabel. E aqui nós encontramos um sinal e um modo de falar que Maria era uma mulher repleta da graça. Eu não digo cheia, porque um recipiente cheio é diferente de um que transborda. Posso pegar um copo, me encher aí, menino, esse copo de água para mim? Então o copo vem até a boca, mas um que transborda, ele ultrapassa os limites do próprio recipiente, não é assim? É isso que nós contemplamos em Maria. Maria é uma mulher transbordante do Espírito. Quando simplesmente chegou na casa de Isabel e lhes deu o shalom dos judeus, Isabel ficou cheia do Espírito Santo, e João Batista estremeceu no seu ventre, até diz de forma exagerada, uma figura de linguagem, logicamente. São Lucas diz: e a criança pulou de alegria no seu ventre, estremeceu, porque Maria
repleta, porque Maria, transbordante do Espírito, simplesmente com suas palavras transborda o Espírito sobre Isabel. E Isabel também fica cheia do Espírito, e nós vemos agora duas mulheres sob a graça, a inspiração, o influxo do Espírito Santo. E Isabel diz: de onde me vem a honra de merecer, de receber a mãe do meu Senhor? E quem disse isso para ela? Quem disse que Maria estava grávida? É a ação do Espírito Santo, que transborda em Maria e que chega no coração de Isabel. É porque ela foi cheia da graça, porque ela transbordou o Espírito, e por onde passou foi deixando um rastro de Deus. O resultado final da vida de Maria Santíssima é a glória dos céus. E esta liturgia está também nos dizendo que os céus é a nossa morada, que os céus é a nossa meta, que esse destino de Maria é o nosso destino, mas que para participar dessa glória é preciso que, enquanto nós pisamos o chão duro da história, sejamos como Maria, passemos na vida dos outros deixando o rastro de Deus, como fez essa criança Benigna Cardoso da Silva, que em casa deixava o rastro do Deus amor, no cuidado, no serviço, na sensibilidade, na companhia com as duas senhoras com quem morava, no cuidado com aquelas duas velhinhas. Benigna deixou um rastro de Deus na escola, quando era capaz de se comprometer com o sonho das outras colegas, quando era capaz de respeitar, quando era capaz de ser sinal de Deus, de se compadecer, de muitas vezes oferecer a própria mão para apanhar, no lugar das suas outras colegas, levar o castigo da palmatória. Benigna deixou um rastro de Deus por onde passou, de tal modo que no dia em que ela foi morta, o boato que se espalhou na cidade foi: morreu uma santa de Deus, porque passou pela vida deixando o rastro de Deus. Quem quiser também ser assumido por Deus na glória, assuma os planos de Deus na história. Quem quiser chegar na glória dos céus, passe pela terra deixando um rastro de Deus. Peçamos a Maria Santíssima que interceda por nós, para que a gente passe pela vida fazendo o bem, de tal modo que no final de tudo, o bem que é Deus nos acolha. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado e amado. Fiquemos em pé, amados.